Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde a todos. Eu vi que tem um grupinho aí, tem uma atividade que talvez vocês estejam em dúvida. A prof vai fazer algumas explicaçõezinhas, algumas revisões para vocês, tá? Prof tem quase 18 minutos aqui para tentar explicar, tá bom? Então, olhem essa atividade aqui, ó. Tá? Que vocês têm lá. Vocês estão observando, ó, observe os numerais da faixa e resolva o desafio, tá? O que vocês têm que fazer? Vocês têm ali 69, 18, 140, 36, 90, 11, 64 e 151. O que vocês vão fazer? Embaixo tem uns quadrinhos com umas charadinhas, onde vocês vão ter que descobrir daqueles números que estão lá em cima, qual é o número que tá pedindo ali, tá? Por exemplo, o primeiro quadrinho aqui, ó, o prof vai mostrar para vocês. Esse primeiro quadrinho aqui tá perguntando assim, ó, é maior que 6 dezenas e não é ímpar. Então, a prof vai vir para cá e explicar, revisar algumas coisas com vocês, tá? Então, nós temos, vocês lembram? Nós temos unidade, que é 1, tá? Nós temos a dezena, que é 10, ok? E nós temos a centena, que é 100. Então, unidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tudo, né, unidade. Mas no momento que a gente forma grupos de 10, esses grupos de 10 vão passar a ser dezena, tá? Então, cada grupinho de 10 é uma dezena. A centena, ó, o próprio nome, ó, 10 dezena, né? Grupos de 10. Centena vem de 100, são grupos de 100. Então, para vocês lembrarem um pouquinho aí, tá? Bom, ali tá perguntando que é maior que 6 dezenas. Primeiro, nós temos que ir por partes, é como se fosse um probleminha. Nós temos que descobrir quanto que é 6 dezenas. Vocês lembram quanto que é 6 dezenas? Então, se um grupinho de 10 é 10, é uma dezena, 6 dezenas vão ser quanto? Vou colocar aqui, ó, um grupinho de 10, dois grupinhos de 10, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ok? Então, esse número que eu quero descobrir no primeiro quadrinho, ele é maior que 6 dezenas. Então, ele tem que ser maior que 60, ok? Mas tem uma outra regrinha ali. E não é ímpar. O que é par ou ímpar? Vocês fazem isso, vou pegar outra folha aqui. Vocês fazem isso quando vão começar um jogo, começar uma brincadeira, né? Vamos descobrir quem é par ou é ímpar, tá? Para facilitar, a gente apresenta alguns números para vocês, dos números pares e ímpares, né? Mas o que é par? Sempre quando vocês ouvirem a palavrinha par, tipo um calçado, certo? Um calçado. Tu não pode comprar só um tênis. Tu tem que comprar o par. Então, lembram dos pés de vocês, das mãos de vocês, ok? Dos olhos de vocês, tá? O que é par? Par é quando a gente pode formar grupinhos de 2 em 2, tá? Quando a gente forma grupinhos de 2 em 2, é porque esse número é par. Quando a gente consegue formar grupinhos de 2 em 2. Vou fazer o seguinte aqui, ó, tá? Ó, tenho uma caneta, duas canetas, 3 canetas, ok? Pensem aí comigo, quantas canetas eu tenho? 3, ok? Então, para eu descobrir se o 3 é par ou é ímpar, o que eu vou fazer? Eu vou separar de 2 em 2. Então, 1, 2, certo? Sobrou 1, tá? Então, o número 3 é par? Não, né? O número 3 não é par. Por quê? Porque sobrou 1, certo? Agora, eu tenho aqui
1, 2, 3, 4 objetos, ok? Eu vou tentar descobrir se o 4 é par. Então, eu vou separar de 2 em 2. 1, 2, certo? Então, sobrou alguma coisa? Não sobrou nada. Então, o 4, eu vou considerar ele como um número par. Então, quais são os números pares? Os números pares são o 2, o 4, o 6, o 8 e o 0 é considerado par, tá? Quem são os números ímpares? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Experimentem lá, façam desenhos, tá? E me mandem foto depois que vocês fizeram os desenhos, tá? Façam os desenhos lá para confirmar que esses de cima são pares e que esses de baixo são ímpares. Ímpar é quando vai sobrar um. Par é quando dá os grupinhos de 2 bem certinho, tá bom? Então, par ou ímpar. Então, vamos voltar lá para nossa primeira questão. Tá? Ó, é maior que 6 dezenas. Então, nós descobrimos aqui que 6 dezenas é 60, certo? Só que é maior que 6 dezenas e não é ímpar. Se não é ímpar, ele vai ser o quê? Ele vai ser par, tá? Então, nós temos que descobrir ali, daqueles números que estão ali, a prof não vai dar a resposta, tá? Depois vocês me mandam, quem tiver dúvida, a resposta, ou, né, quem tiver dúvida, me manda respondido esse aí pra prof conferir, tá? A prof não vai dar a resposta, vai deixar vocês pensarem. Então, se não é ímpar, ele vai ser par. Então, tem que ser maior que 6 dezenas, né? E não é ímpar, tem que ser par. Nós temos alguns ali que são maior que 6 dezenas, certo? 140, o 90, o 64, né? Então, vocês vão ter que pensar, porque vocês vão ter que eliminar depois, que terão outros ali que vocês vão ter que eliminar, né? O 140, o 90 e o 64, vocês vão ter que pensar ali aonde que eles vão ir, porque tem mais perguntinhas ali, tá bom? Então, vamos lá para a próxima explicação que a prof quer dar para vocês. Mais pra frente, nos outros quadrinhos, tem outras informações que talvez, assim, com o tempo, vocês foram esquecendo e a gente não revisou. Lembra que a prof Ariane trabalhou com vocês algumas coisas. Quando falar em ordens, é cada casinha aqui, ó. Nós temos a unidade, a dezena e a centena. Então, 145. O 145, ele tem 3 ordens, ok? Por quê? Porque ele tem 3 numerais aqui, ó, tá? Que vão formar o número 145. Se eu tivesse 15, eu teria 2 ordens, porque ele só é formado por 2 numerais, tá certo? E se eu tivesse aqui, ó, só na unidade aqui, ó, o 8, uma ordem, porque ele só tem um numeral, tá ok, pessoal? Certo? Então, para vocês entenderem o que é ordens, tá? Tem uma ali que pergunta, ali, ó. Essa aqui, ó. Vai ficar um pouco embaçado que a configuração da prof tá um pouco estranha ali no computador. Mas é o menor numeral ímpar de 2 ordens. Então, vocês vão ter que ver os que tem 2 números só lá em cima. E tem que ser ímpar, tá? O menor, tem que cuidar todos os detalhes para descobrir o segredo. Tá, pessoal? Outro detalhezinho aqui. Quando falar em dobro, o que é dobro? Dobro é 2 vezes. Então, tem que pegar o valor e multiplicar por 2, tá? É a tabuadinha do 2. O que é triplo? 3 vezes. Tenho 2 balas. A Alessandra tem o triplo de balas. Então, ela vai pegar 2 vezes 3 para saber quanto... Vamos ter que pegar 2 vezes 3 para saber quanto que a Alessandra tem de balas,
tá bom? Tô pegando o nomezinho de vocês aí para dar o exemplo. Então, dobro, 2 vezes alguma coisa, triplo, 3 vezes alguma coisa e quádruplo, 4 vezes alguma coisa, tá? Algum número. Certo, pessoal? Meio e metade. O que que é meio e metade? É quando a gente pega alguma coisa ou um número e divide ele por 2. Daí nós vamos ter o meio e a metade, ou a metade, tá? Meia. Se você pegar uma laranja e quiser dividir comigo, né? Você vai dividir essa laranja na metade. Quantas partes da laranja você vai ter? Você vai ter 2 partes. Então, por isso que é dividido por 2, tá? Se eu tenho 18 figurinhas, certo? E eu quero repartir com o Juan. Então, vai ter que ser para mim e para o Juan, certo? Então, são 2 pessoas. Então, eu vou ter que pegar e dividir os 18 por 2, ok? Voltem lá em cima que a prof revisou lá nos outros videozinhos a questão da divisão, tá, pessoal? Como que a gente faz para dividir, certo? Uma outra recordação para vocês. Antecessor de um número. Vocês lembram dos vizinhos de um número? Aqui tem a nomenclatura, o nome que a gente dá para esses vizinhos. Tem os vizinhos que vêm antes e tem os vizinhos que vêm depois, tá? Antes de 57, quem vem? O 56. Então, o 56 é antecessor do 57, certo? Então, antecessor é o número que vem antes, ok? Sucessor é um número que vem depois. Então, eu tenho 28, quem é que vem depois do 28? O 29. Então, o 29 é sucessor do 28. Alguns termos para vocês relembrarem, tá, pessoal? E é assim que a prof vai fazendo algumas aulas. Podem mandar fotinho, tá, pra prof da atividade, que a prof dá um ok para vocês. Quiser mandar no privado, bem tranquilo, mas a prof não vai dar a resposta para vocês poderem pensar, tá? Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Não faz mal se errar, certo? Não vai fazer mal se errar, não importa. O que importa é vocês tentar fazer, tá bom? Então, tem essas ideias que a prof quis revisar com vocês. A prof vai deixar assim, ó, para vocês poderem voltar, para relembrar no vídeo, tá? Ó, o par e o ímpar, ok, pessoal? Qualquer dúvida chama a prof, tá? Bem tranquilo, a prof responde vocês, certo? Então, essas explicaçõezinhas aqui é da aula de hoje de matemática, ok? Do desafio ali. Qualquer coisa, dá um grito pelo WhatsApp. Beijo pra vocês.